Olá pessoal, vocês ainda não me conhecem, mas eu sou a professora Thaís, estou aqui para dar a aula de matemática, tá? Nós vamos nessa aula começar a conhecer a classe dos bilhões. Vocês já devem ter ouvido falar em bilhões. Uma pessoa muito rica, ela tem muito dinheiro, bilhões de reais, ela é bilionária. Ou no mundo temos bilhões de habitantes, mas o quanto que esse número é grande? Então vamos conhecer um pouco mais esses números grandes que a gente encontra no nosso dia a dia. Nessa aula vamos conhecer números que vão até a classe dos bilhões e vamos trabalhar com as páginas 72, 73 e 74 do livro. É sempre interessante que vocês tenham nas aulas os livros em mão, o livro em mãos, o livro de matemática, tenham lápis, canetas, o que vocês podem usar para fazer anotações, o caderno, ou se vocês não estiverem com o caderno, algum material para tomar notas, folhas em branco, por exemplo. Afinal, em matemática, a gente muitas vezes precisa fazer contas e é bom ter o papel como recurso para fazer essas operações. No livro nós temos essa foto do jornal Sai e temos algumas notícias ali que envolvem números. Cidades da Grande São Paulo produzem 27 mil toneladas de lixo por dia. Veja para onde vão os resíduos, 27 mil toneladas. Uma tonelada já é uma quantidade muito grande, imagine 27 mil delas em um dia. Outra notícia, a capital paulista é a cidade que mais produz resíduos, cerca de 20 mil toneladas todos os dias. E para carregar todo o lixo da região são necessários pelo menos 2.282 viagens de caminhões todos os dias. Então veja que nós estamos trabalhando com números muito grandes. Vamos conversar um pouquinho então. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que as grandes cidades produzem diariamente? Não só a cidade de São Paulo, outras cidades grandes do Brasil, ou mesmo uma cidade pequena. Será que se você visse a quantidade de lixo que é produzida na sua cidade, você ia achar que era muito ou que era pouco? Tá? E mais uma pergunta. Na notícia falava que a quantidade de lixo produzida em São Paulo é dada em toneladas. Uma tonelada são 1.000 quilos. Como que a gente poderia representar a quantidade de lixo produzida por São Paulo falando em quilogramas em vez de falar em toneladas? Tá? Então, relembre a quantidade que equivale a uma tonelada. É igual a 1.000 quilogramas. Usando essa relação, pense e anote quantas seriam as toneladas, quanto seria a quantidade de lixo produzida na cidade de São Paulo. Ali fala em 27 mil toneladas de lixo por dia, então 27 mil toneladas quantos quilogramas? Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vocês já aprenderam, já viram muitas vezes que 10 unidades são iguais a uma dezena. É assim que funciona o nosso sistema decimal. 10 unidades formam uma dezena, que são 10. 10 dezenas formam uma centena, que são 100. 10 centenas formam uma unidade de milhar, que é 1.000. 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar, 10.000. Sempre para cada ordem, a gente multiplica por 10. 10 de centenas de milhar, uma unidade de milhão, 1 milhão.
10 unidades de milhão, uma dezena de milhão, 10 milhões. 10 dezenas de milhão, uma centena de milhão, 100 milhões. E 10 centenas de milhão vem a uma unidade de bilhão, que é o título da nossa aula. Então vejam que o bilhão é o 1 seguido de 9 zeros. É um número muito grande. No quadro posicional, fica mais fácil da gente enxergar. Olhem aqui. A gente começa à direita pelas unidades, depois dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Eles formam a classe dos milhares. A unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, a classe dos milhões. E depois vem a classe dos bilhões, com a unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Vejam como esse número é grande, porque a quantidade de habitantes no planeta Terra é 7 bilhões, então vem só na unidade de bilhão. Ainda podem existir números maiores, em astronomia, em outros estudos podem aparecer números muito maiores. Voltando aos dados apresentados na abertura do capítulo, vamos ver então a seguinte informação, o seguinte trecho. Mais de 27 mil toneladas de lixo são produzidas por dia na região metropolitana de São Paulo, de acordo com o levantamento realizado pelo Bom Dia São Paulo, com os 39 municípios da região metropolitana, né, do que eles estão falando. Os resíduos são encaminhados para 13 aterros sanitários, 2 deles fora da Grande São Paulo. A capital paulista é a cidade que mais produz resíduos, cerca de 20 mil toneladas todos os dias. Então vejam que ali fala em 27 mil, 20 mil são só na cidade de São Paulo. E as outras 7 são as outras cidades da região metropolitana. Dessas 20 mil toneladas de São Paulo, sendo 12 mil de coleta domiciliar e 8 mil de varrição, de varrer as ruas. O lixo da cidade vai para 2 aterros sanitários, um na zona leste e outro na zona sul. E ali temos a referência de onde foi tirada essa informação. Então, no texto consta que 27 mil toneladas de lixo são produzidas por dia somente na região metropolitana de São Paulo. Se transformarmos esse valor em quilogramas, obtemos 27 milhões de quilogramas de lixo, tá? É aquele número, 27 seguido de 6 zeros. Então, aqui a anotação que a gente tinha feito, eu multiplico 27 por 1000 para ter o valor em quilogramas. E esse número é 27 milhões de quilogramas. Quando a gente multiplica aqui, eu acrescento 3 zeros. 27 milhões de quilogramas. E ainda não chegou nem no bilhão, que a gente falou que é um número muito grande. De olho no local. Quanto nós produzimos de lixo? Para responder essa pergunta, vamos observar a produção de lixo da sala de aula por uma semana. Não vamos poder observar, que pena. Mas você pode observar a produção de lixo na sua casa, tá? Você pode pegar uma caixa de papelão e colocar todo o lixo reciclável, papel, por exemplo, coisas que não gerem, que não sejam lixo comum, tá? E uma lixeira para o lixo comum. Na sequência, vocês podem estabelecer uma medida para calcular, porque nem todo mundo tem uma balança em casa para pesar, mas você pode usar como medida, por exemplo, o tamanho da caixa, ou o tamanho do cesto, ou uma lata. Aí vocês vão definir o que vocês vão usar como medida padrão, certo? Por exemplo, você pode usar, se você conseguir encher os saquinhos de lixo com a mesma quantidade, usar o próprio saquinho de lixo como medida. Por exemplo, durante uma semana a nossa família encheu 3 saquinhos de lixo, 5 saquinhos de lixo reciclável,
tá? Então vamos estabelecer uma medida padrão. Ali as sugestões são quilos, caixas, centímetros cúbicos ou metros cúbicos, mas é um pouco mais difícil de vocês estabelecer essas medidas em casa. Depois monte um esquema de crescimento para indicar valores maiores. Então vai funcionar da seguinte maneira: você vai observar em casa quanto que a sua família gasta, produz de lixo durante uma semana, tá? Imagine agora no seu bairro, na sua rua ou no edifício que você mora, quantas famílias existem iguais à sua que devem produzir a mesma quantidade. Por exemplo, se você produz 3 saquinhos de lixo por semana, você vai imaginar que 10 famílias vão produzir 30. Então você vai montar uma tabela procurando imaginar quanto lixo é produzido na sua região, ou na sua rua, ou no seu condomínio, ou no seu bairro. Você vai calcular quantas famílias você imagina que tem lá, tá? Você vai anotar isso e nós vamos conversar sobre isso na próxima aula, ok? A atividade de casa é: descubra a quantidade de lixo que sua cidade produz no período de um ano e responda. Eu vou dividir essa tarefa então em 2 partes. Uma parte é você fazer uma estimativa considerando essa medida que você fez do lixo produzido pela sua família. Então, essa é a parte 1 da tarefa. Você vai, durante uma semana, verificar qual a quantidade de lixo produzida pela sua família e vai tentar descobrir quantas famílias existem na sua cidade. Conforme a quantidade de famílias, você vai fazer a multiplicação e tentar descobrir, na sua estimativa, quanto lixo é produzido na sua cidade. A segunda parte da tarefa é você pesquisar, e pode ser na internet, qual a quantidade de lixo produzido na sua cidade. Pode ser que você não encontre essa informação, mas se você encontrar, você vai comparar com a sua estimativa. E depois nós vamos conversar sobre isso, ok? No fim, tem uma pergunta: esse número é maior ou menor que 1 bilhão? Esse 1 bilhão pode indicar várias coisas. Pode ser 1 bilhão de sacos de lixo, pode ser 1 bilhão de toneladas ou 1 bilhão de quilos. A tua medida é que vai dizer se é maior ou menor que 1 bilhão. Se você encontrar essa informação na internet, por exemplo, ela vai estar indicada em alguma medida. É importante que você anote a medida para saber se ela é maior ou menor que 1 bilhão. Vocês viram a diferença entre medir em toneladas e medir em quilogramas. Os números ficam diferentes por causa do tamanho da medida, ok? Eu acho que você vai encontrar números bem grandes ao pesquisar a produção de lixo da sua cidade e quem sabe você consiga pensar em soluções para que as pessoas diminuam a quantidade de lixo, pelo menos na sua casa, tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Realizem essa pesquisa e essa tarefa e depois nós conversamos. Um grande abraço, até mais!